quando as tentações nos atacam. Satanás, ele não descansa, Satanás não envelhece, Satanás não dorme, e a cada minuto ele está planejando contra a sua vida, contra a minha vida. Naturalmente que você tem lido a respeito de Mateus 4, ou também Lucas 4 também, que fala a respeito das tentações de Jesus. Talvez você tenha ouvido muito sobre esse assunto. É interessante que tudo aconteceu depois que Jesus fora batizado. Jesus, ao sair das águas, o Espírito desceu sobre ele na forma de uma pomba, e houve uma voz no céu que dizia: "Este é o meu Filho muito amado." De fato, houve um testemunho sobrenatural de quem era Jesus, o Messias prometido e esperado. E a Bíblia diz que após esse evento bonito lá no Rio Jordão, o próprio João Batista estava deslumbrado e ele não queria batizar o Senhor Jesus. Jesus o convenceu a fazê-lo para que se cumprisse toda a justiça, e havia realmente um motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo precisava ser batizado. E nós sabemos que a palavra grega que aparece logo em seguida aqui, ao ser batizado, a palavra ekbalo, significa que ao sair das águas, o Espírito desceu sobre ele, o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. E essa palavra grega é mais do que ser conduzido, é ser lançado. O Espírito Santo lançou o Senhor Jesus Cristo no deserto para ser tentado. Ele estava sob a orientação do Espírito Santo, ele estava levado pelo Espírito Santo. Era necessário que ele passasse por aquele deserto de tentações e aflições diante de Satanás. E uma questão, as perguntas que os teólogos fazem: havia a possibilidade de Jesus pecar ou não? Deus não é capaz de pecar, então Jesus, como Deus, 100% Deus, ele não seria capaz de pecar. Ele estava capacitado a ter a vitória sobre todo o pecado, sobre todo o mal, como 100% Deus. Mas é a parte humana. A outra questão então é baseada no fato de que havia a sua vontade entregue. Então, por gerações, teólogos discutem o fato de que ele não possuía uma natureza pecaminosa, ou possuía. De fato, crendo que Jesus nasceu com sangue de Maria, e portanto não há nenhum justo sequer, o único justo foi o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele nem pensava em pecar. Pelo fato hipotético que cheguem, o Senhor Jesus Cristo nem pensava em pecar. Ele nem chegou a cometer um pecado por pensamento. Agora veja, uma outra questão. Nós vamos contrastar o primeiro Adão com o segundo Adão, e o primeiro Adão foi tentado e fracassou. E cada um de nós é um Adão e uma Eva. Confrontado com a tentação, nós cedemos e cada um pecou. Agora, quando Jesus, o segundo Adão, foi confrontado com o poder do pecado, o poder maligno, ele não pecou. E por que então o Senhor Jesus Cristo foi tentado? Se 100% Deus, ele não era capaz de pecar. E os teólogos ainda falam da sua vontade entregue, que ele não tinha natureza pecaminosa, que a gente discorda e acha que de fato ele tinha, pois nasceu com sangue contaminado no lado humano dele, 100% homem. Por que Jesus Cristo então fora tentado? Me lembro que um professor meu falou a respeito de uns engenheiros. Eles calcularam uma ponte, um desfiladeiro enorme, uma ponte grande, onde por ela passariam trens de cargas e passageiros. E as pessoas duvidaram que aqueles pilares seriam suficientes para suportar o peso de muitos vagões carregados com toneladas e toneladas. E os engenheiros terminaram a construção. E eles, para provarem alguma coisa, pediram que enchesse bastante vagões, mais do que comumente passariam por ali, peso além do que se passaria por ali. E aí o trem, puxando aqueles vagões, passou pela ponte, pelo desfiladeiro lá embaixo. Os vagões também puxados passaram, e a ponte nem se abalou, continuou firme. Agora a pergunta é: por que os engenheiros fizeram isso, uma vez que não é uma ponte que custou milhões? Eles fizeram isso para destruírem a ponte, ou eles fizeram isso porque eles tinham certeza que aquela ponte suportava, que o cálculo estrutural foi correto e que não tinha nenhum perigo? O que você acha? Eles fizeram porque tinham certeza que a ponte suportaria, e não para destruí-la. Então o Senhor Jesus Cristo também, quando submeteu-se pelo Espírito, levado, lançado no deserto para ser tentado, não foi para que ele passasse pela possibilidade de derrota, mas para mostrar que ele não fracassaria, para demonstrar que ele era Deus vencedor, Filho do homem vencedor, e que portanto poderia nos salvar a humanidade que iria se converter a ele, para demonstrar que ele estava preparado para ser o nosso sumo sacerdote. E as qualificações para tal é que ele fosse imutável, é que ele fosse perfeito, é que ele não pecasse, e ainda para cumprir a justiça de Deus, levasse sobre si os nossos pecados. E então nós sabemos que ele foi o sumo sacerdote e venceu por nós para efetuar a nossa salvação. Jesus foi testado em todos os sentidos como nós humanos, mas sem pecar. Testado, mas sem
fracassar, sem ser destruído. Então ele tem qualificações de ser sacerdote de Deus. Os sacerdotes humanos fracassaram, e os sacerdotes humanos ofereciam sacrifícios por si próprios, pelos seus pecados, mas Jesus não fracassou e não ofereceu sacrifício por si próprio, pois pecados não os tinha, mas se ofereceu como sacrifício por você e por mim. Uma outra questão: o tentador de Jesus é o diabo, e a palavra grega é diabolos. Essa palavra diabolos quer dizer blasfemador, adversário. Ele blasfema contra tudo e contra todos. Ele blasfema contra Deus e contra o que Deus faz. Se Deus perdoa você, se Deus transforma a sua vida, ele blasfema. Ele é visto desde Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até o último, Apocalipse. Ele aparece em Gênesis para seduzir o homem para o mal e levá-lo para a morte eterna, e levá-lo para longe de Deus, para ofender a glória de Deus. Mas em Apocalipse ele aparece preso, acorrentado e solto por um pouco de tempo, e depois apanhado novamente pelo exército celestial e lançado por Jesus no fogo do inferno. Esse é o fim de Satanás. Através de toda a história humana, ele é contra Deus e contra o que é bom. Ele corrompe a raça humana. Ele é o nosso grande adversário. Em todos os conflitos dos tempos ele está presente. Ele está por detrás de guerras, ele está por detrás de produções imorais, ele está por detrás de vícios e drogas, ele está por detrás até de terremotos e de várias doenças e pestes. Nós estamos vivendo numa época em que se fala muito em corrupção, de omissão, de irregularidade do Ministério da Saúde, inclusive, mas nós sabemos que até um crente descuidado pode ser preso, pode ser enlaçado pelos poderes de Satanás. Há um poder em volta de você como um leão, para que esse poder personificado em Satanás possa prender você. E eu penso que Satanás, ele sabia que quanto a Jesus ele não venceria, mas porque mesmo sabendo que não venceria, Satanás ainda tentou. É claro que ele vai tentar até o fim, ele vai lutar contra Deus até o fim. Nós não entendemos todos os mistérios, mas ele vai continuar. Agora, parece encontrar-se nas Escrituras um padrão de tentação. Qual que é o padrão de tentação que Satanás usou lá no começo do mundo, durante a história? Qual é o padrão de tentação que Satanás usou no Novo Testamento e tem usado nos nossos dias? Está em 1 João 2,16. Eu vou ler para você. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo, de um mundo contaminado e amaldiçoado, em que o príncipe desse mundo, Satanás, impera. Então, quando você lê sobre a tentação de Eva, de Adão, esse padrão de tentação está lá. Em Gênesis, por exemplo, 3,6 diz que ela viu aquela árvore bonita com seus frutos, viu que era boa, concupiscência da carne. Ela começou a pensar, não é, aquela ênfase no corpo físico, a tentação da carne. Concupiscência dos olhos, ela estava experimentando nessa concupiscência dos olhos na mente, entregando-se às ideias mentais se comesse e desobedecendo a Deus daquela árvore proibida. E soberba da vida, porque também foi desejável para dar entendimento. Ela estava sujeita à tentação de ficar orgulhosa consigo mesma. Então veja, de Adão e Eva, durante toda a história, no tempo de Jesus, na própria pessoa de Jesus, houve esse padrão de tentação. Hoje, na sua vida e na minha vida, há esse padrão de tentação. Satanás traz para nós a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas para que você possa ter certeza de como se concretizam essas tentações, vamos vê-las rapidamente. Primeiro, é a tentação do corpo físico. Quando a tentação do corpo físico nos ataca, chamada na Bíblia por João de concupiscência da carne. Quando nós passamos para a tentação de Jesus, nós encontramos esses mesmos 3 elementos do padrão de tentação na Bíblia. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites sem comer nada. É claro, gente, que o Senhor Jesus Cristo estava fraco, muito fraco fisicamente, mas ele estava forte espiritualmente. 40 dias sem comer enfraquece muito a pessoa, ela perde muitos quilos, fica muito magra, até deformada. Você já viu alguém que já jejuou muitos dias? E Jesus estava assim. Agora, nessa circunstância lá no deserto, e ainda lá nós sabemos que a temperatura chega a 50 graus Celsius. Aqui no Brasil, uma vez quando no Rio de Janeiro chegou-se a 44 graus, né? Dizem que lá chega a 120 graus Fahrenheit. Fazendo os cálculos é mais ou menos 50 a 52 graus Celsius. A desidratação é muito rápida, a pessoa pode morrer rapidamente. Conta-se de um historiador chamado Peik, que resolveu estudar o Jesus histórico, e ele foi para aquela região do deserto, né, da Galileia, e ele entrou por aquele deserto, e o seu carro ferveu. E quando o seu carro ferveu, o que aconteceu? Ele
não pôde arrumar o seu carro para prosseguir a sua viagem, e andando a pé, ele não conseguiu chegar em nenhum povoado, nenhum lugar habitado. E alguns dias depois, aquele historiador foi encontrado morto no deserto. A sede, a falta de água mata rapidamente. E ali estava o Senhor Jesus Cristo no deserto quente, estava jejuando. Para que jejuar? E jejuando não 1 ou 2 dias, 40 dias e 40 noites sem comer nada, profundamente magro, fraco, humanamente sofrendo, pois a fome traz uma grande dor. O Senhor Jesus Cristo estava jejuando 40 dias. Por que Jesus estava fazendo isso? É porque ele estava contemplando o seu grande ministério que tinha pela frente. Ele iria começar esse ministério de libertar as pessoas das mãos de Satanás, e ele não podia entregar-se a uma grande obra sem se preparar. E foi um jejum prolongado. E Satanás volta para ele e diz assim: olha, você está com fome, Jesus, sofrendo, satisfaça esse desejo de comer, essa necessidade de comer. Mostras que se és o Filho de Deus, uma vez que dizes ser o Filho de Deus. Se de fato o Senhor é o Filho de Deus, então prove isso, transforme as pedras em pães e mata a sua dor, a sua fome. E mostras, como disse o Dr. Bonhoeffer, ele disse que de fato Satanás estava dizendo para Jesus: olha, mostras que és Filho de Deus e pode saciar a sua fome da humanidade, e todos lhe seguirão. Mostras isso, mostras que tens poder para transformar pedras em pães, mostras isso. Veja que tentação. Todo ser humano tem medo de sofrimento, todo ser humano dá tudo em troca da saúde. Ele queria que Jesus caísse na concupiscência da carne, mas é maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo volta para o maligno, e Jesus volta para o diabo e cita a Bíblia para ele. Ele cita a Bíblia para Jesus e Jesus cita a Bíblia para ele. Deuteronômio 8:3. Vamos falar juntos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de alimentação material, de coisas materiais, mas ele vai viver sim com as palavras de vida de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vence essa primeira tentação física, pois ele via que a prioridade da sua natureza física, essa prioridade não poderia estar acima da prioridade da dependência de Deus. Vocês lembram em João, quando os discípulos foram na cidade buscar comida e Jesus estava na beira de um poço? Era um poço profundo, não tinha como tirar a água, e chega uma mulher pecadora, samaritana, desprezada, e Jesus pede de beber aquela mulher. Começa um diálogo com aquela mulher para salvar aquela mulher. E nesse período os discípulos chegam da cidade com comida. Senhor, está aqui a alimentação. O que Jesus disse? Eu tenho uma comida melhor, uma comida maior, que satisfaz mais. Aí os discípulos olharam uns para os outros e disseram assim: será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus disse: não. É claro que eu estou parafraseando e acrescentando no nosso linguajar. Não, ninguém me trouxe o que comer, mas eu tenho uma comida maior, que é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu tenho uma comida maior, que é fazer a vontade de Deus, cumprir a minha missão. Eu já venci Satanás no deserto, eu já venci os poderes malignos em toda a sua força, e agora eu estou aqui para salvar essa mulher desprezada, essa mulher que sofre, cheia de problemas. Dizem que quando os atletas vão para uma competição, uma Olimpíada, por exemplo, quando ele está prestes a entrar, para a competição, então há uma força extra que o atleta recebe, porque a adrenalina corre pelas veias, e a adrenalina corre e sobe pela maneira que ele está pensando. Ele tem que dar tudo, até o último limite para tentar ganhar. Então Jesus, de uma maneira devotada, ele fazia a vontade do Pai, e algo realmente como uma adrenalina subia, e a fome ia embora, a fome física, pois ele tinha uma missão maior, uma comida espiritual maior, que seria libertar a todos nós do inferno, da condenação eterna, das mãos de Satanás. Os discípulos então não entenderam isso a princípio. Será que alguém lhe trouxe comida? Não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então essa é uma ilustração do que acontece na hora da tentação. Na hora da tentação, na vida de um crente cansado, na vida de um cristão doente, na vida de um cristão cheio de problemas e até em depressão. Nesta hora vem como que uma força sobrenatural, mais do que uma adrenalina, vem uma força sobrenatural do Espírito do Senhor. Se o crente está fazendo a vontade de Deus, buscando a glória de Deus, vem o poder dos céus, vem o poder do céu.
creia, você pode ter uma vida de vitória sobre a tentação maligna, sobre a sua vida material, sobre a sua vida sexual, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida financeira, sobre o seu sustento material. Não deixe Satanás entrar, não dê lugar ao maligno, pois que ele quer matar e roubar e destruir, atacando no ponto fraco nosso. Então você pode orar, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, livra-nos do maligno, do diabo, do acusador. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Teu é o reino e não do diabo. Teu é o poder e não do diabo. Tu é a glória, Senhor, e não do diabo. Então livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. Então veja, essa é a primeira tentação. Quando a tentação física lhe atacar, esteja fazendo a vontade de Deus e você vai receber uma força sobrenatural e o milagre vai se processar na sua vida. Mas a segunda tentação, quando você for tentado na vida espiritual, concupiscência dos olhos. Satanás agora leva o Senhor Jesus Cristo à cidade santa. Como é que aconteceu isso, gente? Há tentações que são a nossa mente, há tentações que são ideias, pensamentos maus que vêm. Mas aqui no caso de Jesus, nós sabemos que mesmo que Satanás não era visível, mas ele era real. E ele conversou com Jesus. E não sabemos se ele levou Jesus andando, Jesus dando as suas passadas de fé, ou se ele foi arrebatado até a cidade santa do deserto, a cidade santa de Jerusalém. Não é outra cidade, é Jerusalém. E Satanás o colocou no pináculo do templo. Esse pináculo do templo fica no sudoeste da muralha em Jerusalém. E hoje a altura é mais ou menos de 100 metros. E lá embaixo há pedra maciça. Qualquer pessoa que pular de lá, ou que cair de lá, ou se for jogada de lá, vai morrer, porque é muito alto, 100 metros. Então veja que lá está Satanás na área do templo. Ele levou Jesus no pináculo do templo, o templo de Deus, templo símbolo da vida espiritual. E lá ele tenta Jesus. Aqui ele tenta você. Satanás também traz a você tentações, como trouxe a Jesus no pináculo do templo. E qual foi a tentação? Se a primeira tentação fazia apelo à natureza física, a segunda tentação agora está direcionada a uma força maior, a natureza espiritual. Satanás dirige a sua força máxima para ir. A parte espiritual de Jesus era mais forte, inclusive. Se ele já venceu na parte física e na parte espiritual, esta aqui é a demonstração de fé de Jesus no Pai. Esta aqui é a demonstração de fé de Jesus na palavra de Deus. Satanás, ele usa as escrituras. Aqui ele usou o Salmo 91. O que diz o Salmo 91, 11 e 12? Eu vou ler para você. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Satanás citou o Salmo 91 para Jesus, para tentar Jesus na palavra. Satanás usa a Bíblia para nos tentar e nos fazer cair em pecados. É interessante que ele torceu um pouco a Bíblia, ele não citou toda a Bíblia. Se você ler, por exemplo, Mateus, no texto que lemos, capítulo 4, versículo 6, essas mesmas tentações em Lucas 4, 10 e 11, você vai ver que Satanás omitiu uma frase que está lá no Salmo de número 91, versículo 11 e 12. Qual foi a frase que Satanás omitiu? Em todos os teus caminhos. Satanás torceu um pouco as escrituras. O salmista está realmente dizendo que devemos confiar no Senhor nosso Deus em todos os tempos de tentações, em todos os momentos. Devemos confiar no Senhor, que os anjos do Senhor serão mandados para acampar em nosso redor, para nós não tropeçarmos em alguma pedra maligna. Há pessoas que às vezes elas nos sugerem que nós façamos algum voto, ou algumas pessoas fazem um apelo irracional e querem que a gente tome uma decisão, que depois nós não podemos cumprir esse voto. E a Bíblia diz que é melhor você não votar, não aceitar um voto, do que fazer um voto e não cumprir. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: se você tem fé, pare de tomar remédio. E tem muitas pessoas em dificuldades, pois estão tentando o Senhor nosso Deus. Como é que o Senhor Jesus Cristo recebeu essa tentação do maligno? Jesus também citou a Bíblia para ele. E o Senhor Jesus Cristo citou Deuteronômio 6,16. Também está escrito. Você, Satanás, cita a Bíblia, mas também as escrituras dizem o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não devemos tentar Deus, provocar uma situação difícil para provar que Deus vai mandar os seus anjos para acampar em nosso redor. Como dirigir perigosamente e depois querer clamar que Deus proteja. E por causa da sua confiança em Deus, combinada com a confiança de Jesus na palavra de Deus, Deus e a sua palavra o capacitaram para vencer mais essa tentação demoníaca. Também em nossa vida,
Precisamos de dependência total de Deus e confiança na sua palavra. Confiança que Deus falou a verdade, que a sua palavra vai cumprir, e devemos nos fortalecer para não cairmos nas tentações malignas direcionadas à nossa vida espiritual. Ele quer que você seja super espiritual e prove a Deus, pule do pináculo do templo, ou faça qualquer outro voto louco e depois faça tudo para cumpri-lo. Você tenta a Deus, pois que as tentações do mundo, as paixões, Satanás, são tentações que vêm muito fortes contra nós, e é falta de fé testar Deus. Mas alguns dizem assim: mas Gideão pediu sinal para Deus. Gideão pediu que Deus molhasse só aquele novelo ali de lã e tudo mais ficasse seco lá fora. E na outra noite ele pediu o contrário, que tudo estivesse molhado de orvalho e só o novelo de lã seco. Ele queria prova que Deus estava com ele e que ele podia, portanto, ir na guerra e Deus daria vitória. Naquele caso especial, Deus permitiu ser testado. Se você estiver numa situação assim ímpar como Gideão, você pode até testar Deus, mas Jesus disse que isso é uma tentação maligna, dirigida à nossa vida espiritual. Não tentar o Senhor nosso Deus. Ele falou confiar e não viver de acordo com sinais. Paulo disse aos Coríntios que os sinais e certos dons espirituais de sinais são para os incrédulos, para os infiéis, que se não virem coisas sobrenaturais, eles deixarão de ser crentes, afastarão da igreja, afastarão de Jesus. Mas a terceira tentação é a tentação à vocação. É chamada por João a soberba da vida. O que o diabo faz agora? Ele transporta o Senhor Jesus Cristo para um alto monte e mostrou para Jesus, diz lá, todos os reinos do mundo. Mas a gente sabe que o pico mais alto da terra não é suficiente alto para a pessoa ver, e não é possível ver o mundo todo a uma. Então há um erro bíblico aqui, em que Satanás levou Jesus no alto do monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Não, isso é uma hipérbole. É perfeitamente correto usar uma hipérbole. O que significa? Você mostra uma parte para ilustrar o todo. Ele mostrou alguns reinos que se via dali para ilustrar que ele podia dar todos os reinos do mundo para Jesus, porque há uma certa força nisso. Porque Jesus mesmo diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Ele foi expulso dos céus e opera aí. Quer dizer que Jesus podia ter aquilo que ele veio conquistar. Ele teria o governo mundial dado por Satanás. Jesus veio para conquistar o reino, mas ele veio para conquistar o reino através de quê? Da cruz, da morte, da maldição, do pecado nosso. Ele veio para morrer e ressuscitar, por esse meio conquistar, e não como uma dádiva de Satanás. Então a tentação estava no ponto vital. A tentação estava na missão do Senhor Jesus Cristo, para a qual ele veio do mundo. Está aqui Satanás querendo interferir na missão de Jesus. É a tentação à vocação. Jesus iria receber a glória, a exaltação, o poder, mas não pelos caminhos humanos, nem propostas satânicas, mas pelo caminho da cruz, o caminho da morte, o caminho da humilhação. E o Senhor Jesus Cristo cita de novo a palavra de Deus para Satanás. O que o Senhor Jesus Cristo diz para Satanás? Afasta-te, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus que só ao Senhor nosso Deus devemos adorar e devemos prestar culto somente a Deus. Satanás queria que Jesus prostrasse diante dele ali para que ele recebesse fama, dinheiro e poder mundial, os reinos do mundo. Jesus não quis. Eu temo que muitos de nós fracassaríamos se Satanás oferecesse para a gente isso, pois que nós somos egoístas e materialistas por natureza. Então Satanás deixou Jesus por um tempo e depois iria atacar a vida de Jesus mais para frente. Se vocês entenderem bem essa tríplice tentação, saiba que ela virá sobre nós na nossa vida familiar, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, vocacional, na nossa vida espiritual. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações. É a tríplice tentação na história que vem pelos séculos atacando a todos os seres humanos. Nós vamos fechar os nossos olhos em oração agora no nome do Senhor Jesus Cristo. E se você sente o poder maligno tentando você, nós queremos interceder para que o poder do Senhor manifeste agora, repreendendo todo o poder do mal na sua vida. Você tem sentido a tentação maligna na sua vida vocacional, para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça, não cumpra a sua missão, não seja um vaso escolhido de bênção para desfazer as obras do diabo, para libertar oprimidos do diabo. Não importa que você seja um profissional em qualquer área, Deus, se você está na vocação certa, vai usá-lo ali, e vai usá-lo aqui na igreja, e vai usá-lo no reino de Deus, na expansão do reino dele, para desfazer as obras do diabo. E a tentação, a vocação, para você desviar do caminho que Deus quer para você, o caminho do amor de Deus, que foi o caminho da cruz. Devemos tomar cada dia a nossa cruz. Qual é a sua cruz? E seguir o Senhor Jesus, pois que Ele tomou primeiro a cruz em nosso lugar.
e vença Satanás, pois ao Senhor nosso Deus adoramos e só a Ele servimos e não caímos em outra idolatria, pois que o Brasil está cheio de idolatria, em que os milhões de brasileiros estão caídos nesta tentação, a vocação, e estão adorando outros deuses. Saiba, Satanás vai atacar a sua vida espiritual, querendo que você tente a Deus, que você teste a Deus, que você pule do pináculo do templo. Teoricamente pode ser que se Jesus tivesse pulado de lá, os anjos não o amparariam, porque ele estaria pecando e caindo na tentação maligna. Só teoricamente. Quantos aqui têm testado e tentado Jesus em vez de andar pela fé, para Deus honrar a sua fé? E a tentação no físico, quantos estão sofrendo aqui sob opressão maligna? Quantos estão aqui sofrendo uma doença que Satanás colocou? Quantos aqui estão com fome e necessidades materiais? Satanás oferece, mas vença Satanás em qualquer área que ele vier sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vença. Nós vamos estar orando. Jesus jejuou e venceu por nós. Quantos aqui estão dispostos a vencerem também em favor de ajudar a outros e a sua própria família? Não há problema grande que Jesus não possa resolver. Então ore comigo. Não esqueça, ore comigo agora, pois que Satanás é uma pessoa real. Ele está aqui, inclusive, mas a glória aqui é de Jesus. Ele não envelhece. Ele viveu durante todas as gerações. Ele tem uma memória excelente. Ele tem um arquivo mental de todos nós. Ele conhece os pontos fracos de todos nós. Mas ele não pode forçar você à idolatria. Ele não pode forçar você à imoralidade. Ele não pode forçar você para pecar. Mas ele cria circunstâncias. Então ore agora. Faça essa prece no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu venceste as tentações fortíssimas de Satanás em meu lugar, e que foste levado à cruz do Calvário para vencer o inferno, os poderes malignos, os poderes do pecado, de toda concupiscência dos olhos da carne, soberba da vida. Venceste, Senhor, pecados por pensamentos, palavras, ações, cobiça e omissão. Portanto, Jesus, eu o recebo como meu Salvador. Declaro que o seguirei, venha o que vier, e declararei o nome do Senhor. Farei menção no nome de Jesus e no sangue do Cordeiro, sob o qual eu tenho a arma contra Satanás, o blasfemador, o acusador nosso diante de Deus. Obrigado, Jesus, pois Tu nos aceitas, purificas os nossos pecados, salva-nos e liberta-nos da condenação eterna. Glorificado, portanto, seja o Senhor Jesus, e declaro que tudo que sou e tenho pertence ao Senhor. Viverei para a glória do Senhor, para exaltar o Teu nome, Jesus, para fazê-lo conhecido, para ir aonde for, ir como um vaso que leva a Tua palavra, o testemunho, o conteúdo que é a presença, a vida de Cristo em mim, correndo na minha vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus, e que no nome de Jesus seja repreendido todo o poder de destruição, todo o poder de pecado, das trevas, todo desamor, todo ódio, toda ira, todo mal, possam ser repreendidos e lavados pelo poder do sangue de Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.